Olá, muito boa tarde a todos. Estamos aqui começando o nosso Plantão CEBIC para a gente falar um pouquinho sobre a reedição, né, a reedição das normas de enfrentamento, da área trabalhista de enfrentamento aos problemas da pandemia, né, gente? A gente chama de reedição, apesar de chamar até da própria medida provisória 1045, chamado novo Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda, mas em vários aspectos houve uma reedição das normas. Só que essa reedição ela não veio completamente igual ao que foi do ano passado, não, né? Nós tivemos algumas alterações, algumas bem sutis, mas importantíssimas para que o empresário avalie sobre a conveniência do uso dessas medidas que foram colocadas, e algumas com impacto direto no setor da construção, que nos interessam bastante, sim. É importante que a gente as conheça, que a gente as debata sobre essas alterações para reforçar, vamos dizer assim, o nosso entendimento sobre como aplicá-las no nosso setor, né? Eu estou aqui com a companhia da doutora Amanda Mioto, advogada, né, do Sinduscon de Goiás, que atua bastante na área trabalhista de negociações coletivas também, e a gente já tem conversado um pouquinho sobre essas novas medidas e já temos algumas dúvidas, né, Amanda? Podemos falar assim, algumas questões, algumas situações que a gente identificou que podem gerar algum tipo de questionamento, não só por parte do empresário, mas também por parte do trabalhador, né? Então, eu queria passar a palavra para você colocar suas impressões, igual eu coloquei aqui, você colocar suas impressões gerais, o que você achou de linhas gerais sobre as medidas, o que você pensa. Boa tarde, Amanda. Obrigado por estar aqui conosco mais uma vez. Boa tarde, Fernanda. Eu que agradeço o convite. Boa tarde a todos os nossos associados aí, quem está nos ouvindo, nos assistindo, nessa tentativa também constante de entender, né, de interpretar também, porque, como você falou, quando veio, imaginei assim, é igual, né, tá tranquilo. Não é igual. Eu já tenho algumas dúvidas no meu e-mail, eu já tive que sentar aqui, a gente conversou um pouquinho antes da gente entrar e vimos que existiam algumas lacunas de esclarecimento. De um modo geral, os empresários ansiavam por esse benefício, os trabalhadores também. Estamos vivendo, eu acho que nunca imaginamos na nossa existência viver uma situação como a gente está vivendo, né? Tanto que eu imagino assim que o decreto, né, que determinava de fato essa situação de calamidade pública, ele encerrou em 31 de dezembro, era decreto, Fernanda, me corrija se eu estiver errado, é o número 6, não é isso? E eu imagino que isso, e eu tenho assim um sentimento, pelo menos eu acho que muita gente também tinha, que encerrou o ano, virou o ano, acabou a pandemia, né? E tanto é que não falou-se, o decreto perdeu a vigência ali, e aí veio a MP 1045, a 1046, sempre falando também sobre a situação de um programa emergencial de manutenção e emprego da renda para o enfrentamento das consequências de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, né? Então, essa é a primeira mudança que a gente verifica já na MP 1045. E eu, como atuante em assessoria jurídica para sindicato, eu vi ali que a gente teria o prazo de 10 dias para adequar as nossas convenções, os nossos acordos coletivos, a partir da publicação da legislação da MP, e é um prazo bastante apertado, né? Porque primeiro a gente tem que ter um entendimento da situação, depois mobilizar o sindicato laboral, eu enquanto sindicato patronal, e o sindicato laboral fazer o caminho inverso. Aqui em Goiás, nós temos uma relação excelente com o Sindicato dos Trabalhadores. Em 30 anos, aí a gente nunca teve um dissídio, e nós nos orgulhamos de falar disso, que a gente consegue resolver os nossos problemas. Eu até desabafei contigo que em um ano eu tive 6 termos aditivos, sempre para poder atender aos decretos locais, à legislação local, e agora está aí a tarefa de casa, né, e a importância dos sindicatos de sentarem para rever e adaptar de forma que possa facilitar a vida do empregado, do empregador, porque tem questões aqui que você já pode deixar parametrizada, né, para todo o segmento. E é isso, prazo de 120 dias, que na prática não é de 120, Fernanda, porque já passou 2 dias aí, então seria de no máximo 120 dias. Até agora cedo eu estava olhando, me parece,
Tá ruim, né? Não, tô ouvindo. Não, na verdade, eu queria te interromper Sim. sobre o prazo de 20 dias, 120 dias, só para fazer um esclarecimento aos nossos, Sim. né, nossas empresas, ao pessoal que nos está assistindo. É que, por que o governo colocou 120 dias? E, por sinal, é 120 dias para as duas medidas provisórias, para 1045 e 1046, né? Porque o prazo de vigência da medida provisória é de 120 dias. Sim. Né? 60 mais 60. Então, o governo não quis correr riscos de chegar lá na frente, igual aconteceu no ano passado com a 927, a medida provisória cair, caducar, né? Outras alterações significativas, como a 936 sofreu no Congresso, etc. Então, ó, são 4 meses, nós temos dinheiro para 4 meses, tem a questão orçamentária também. Sim. Então, por isso que o governo decidiu esse prazo. Tanto é assim, né, Amanda, que a ideia é que todos os benefícios, pelo menos a princípio, se cessem com 4 meses, inclusive os decorrentes do bem, né, de redução de jornada e de suspensão do contrato de trabalho, né? Não foi isso que você leu também? Foi isso que eu li também. Mas de fato uma situação complexa, porque a gente tem os efeitos do benefício anterior junto com esse, mas esse prazo está bem claro, eu acho que a gente não tem dúvida com relação a ele. Pode ser que o governo, por si próprio, né, ali numa função de legislativo, faça essa prorrogação da MP, tem essa previsão, e enfim, mas por enquanto é a ferramenta que nós temos que ficar atentos, Fernanda, enquanto empregadores, com relação a utilizar uma ferramenta de forma ponderada e planejada, né? Porque às vezes aquilo pode acabar dando um tiro no pé. Nós conversávamos sobre a situação de acumulação dessa garantia de emprego, né? Então, imagina a empresa que precisa fazer uma dispensa e vai ter uma indenização aí alta para pagar. Não sei se você quer falar alguma coisa antes disso, mas se não tiver um planejamento, a ideia da medida é a preservação de postos de trabalho e também a sustentabilidade das empresas. Tem muitas que já me questionam, né, Amanda, eu preciso dispensar e como é que eu vou fazer? Pague. Eu acho, Amanda, nessa linha do que você está falando, que a gente está começando a conversa aqui já falando disso, mas por quê, meus amigos que estão nos vendo aqui? É porque a primeira avaliação que a empresa tem que fazer, antes de saber ou de entender qualquer procedimento administrativo ou burocrático que a medida provisória traga em relação ao benefício e a suspensão de contrato e redução de jornada, é a viabilidade disso. Desde o ano passado, na regra antiga da 936, da 14020, a empresa já tinha que fazer essa avaliação. Por quê? Porque tanto a anterior, a 14020, quanto a atual, a 1045, elas prevêem a garantia do emprego, né? Que o empregado terá garantia do emprego pelo período da suspensão ou da redução, suspensão do contrato ou da redução de jornada, e por um período posterior equivalente ao que ele teve de redução e suspensão. Isso já estava previsto antes, está previsto agora, né? Está previsto agora. Então, é uma avaliação que a empresa tem que fazer. Se eu utilizar dos 4 meses, dos 120 dias, né, eu vou ter a de estabilidade, não, de garantia no emprego dele, além desse período de 120, mais 120. Né? Nós estamos falando de 8 meses. Né? Estamos falando de 8 meses. E a medida provisória, ela traz algumas nuances, né, Amanda, em relação ao resquício do período anterior, do ano passado, que eu acho que é importante a gente tentar esclarecer aqui para quem está nos ouvindo, porque é mais um dificultador, não digo dificultador, mas é mais um ponto de atenção que as empresas têm que ter na hora de avaliar. Eu vou usar dessas medidas dentro da minha empresa ou não, né? Se eu já usei no ano passado com alguns empregados, eu vou usar de novo com esses empregados, né? Vale a pena? Em alguns casos, Amanda, eu acho que não vale a pena não, tem que olhar com muito cuidado. O que você acha disso aí? Em alguns casos eu acho que realmente não vale a pena, e a gente tem uma situação ainda, Fernanda, que é administrativa de recursos humanos. O que acontece? Aquele camarada que não quer trabalhar mais, por qualquer motivo que seja, ele entende que ele não vai poder pedir demissão, que ele não pode pedir demissão, porque ele perde essas verbas todas, né? Porque se ele pedir demissão, a empresa, ele perde essa garantia, ele tem condições de fazer um ato de pedir demissão para a empresa, ele não é obrigado a ficar ali para sempre.
E aí a gente vai tendo situações dentro de um dia a dia de uma empresa, né, de um funcionamento de uma obra, de um trabalhador que não quer ficar. Então, por vezes, ele quer provocar uma demissão e uma empresa que tem uma garantia provisória de trabalho ali que vai ter que indenizar um período se ela for mandada embora. Né? A gente tem aquela situação, se dispensar aquele empregado, a gente tem aquelas situações também de rescisão por acordo, né, que ficaria uma indenização ali pela metade, acho que a MP trata disso, ela fala sobre isso, que dificilmente tem se utilizado hoje. É a ferramenta que tem, mas dificilmente se utiliza. Então, além da questão financeira, monetária, você precisa observar a situação de recursos humanos desse profissional, de condições de estruturação da sua empresa, da sua obra, do seu administrativo, porque essa garantia pode perdurar muito tempo. Né? Ela pode vir a 4, 5, 6 meses, e ainda tem aqueles casos excepcionais de um acidente do trabalho, né? De alguma outra garantia que tem, a gente tem as situações dos cipeiros, e isso vai virando uma conta muito grande para você poder ou indenizar ou manter aquele trabalhador. Você começa, vira um casamento, né? Então, é preciso avaliar, sim, essa situação das garantias provisórias de emprego. Isso é importante, né, Amanda? Porque até por conta de tudo isso que você falou e por conta da dinâmica do setor da construção. Né? Eu conheço casos de empresas que resolveram adotar a redução de jornada, a suspensão de contrato para economizar. Uhum. Naquele período, eu vou fazer caixa, vou segurar aqui e vou fazer a suspensão, vou suspender o contrato de meia dúzia de empregado aqui que eu não preciso nessa fase da obra e tal, etc. Beleza. Mas aí depois a empresa, por algum motivo, ela não estava com obra, não precisava mais daquele empregado. Ela não pôde dispensá-lo. Ou, para dispensá-lo, ela teria que pagar as multas previstas lá na legislação, que em determinadas situações podem ser caríssimas. As multas somadas com uma rescisão alta de um empregado mais antigo, de salário alto, etc., acaba inviabilizando a dispensa, não é? É verdade. E a medida provisória não fala disso, né, Fernanda? E é o dia a dia, a expertise, a experiência, é o trabalho com a equipe multidisciplinar de advogados, de profissionais da área de recursos humanos, do financeiro da empresa, da parte da obra, de planejamento. Não é fácil. Ainda tem essa situação da empresa, às vezes, estar... aqui, por exemplo, a gente tem o nosso aglomerado urbano aqui, temos a cidade de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Senador Canedo, que é muito próximo, né? Então, às vezes, uma está aberta, uma cidade está funcionando, as atividades normais, as outras não estão. Acho que agora a gente entrou num período mais de linearidade, mas há 14 dias, a construção civil estava funcionando num local e não estava em outro. Essa empresa, às vezes, ela tem a obra nos dois locais e tinha que fazer ela tinha que pegar um trabalhador ali de Goiânia, mandar para Senador Canedo, então, de fato, é um jogo de quebra-cabeças, né? E precisa ser avaliado. Ainda mais com a regra de cumulação de garantias, né? Que isso aí, vocês não sabem, a gente estava conversando mais cedo, eu e a Amanda batendo cabeça aqui. Tem cumulação de garantia ou não tem cumulação de garantia? Se o empregado ele está ainda no período de garantia da suspensão do ano passado ou da redução do ano passado, né? Aí a empresa decide suspender o contrato dele agora e reduzir a jornada dele agora. Como é que fica essa garantia anterior? Ele perde? Ele não perde? Cumula com a garantia que está se criando a partir de agora? Isso foi uma discussão grande, mas chegamos a uma conclusão, né, Amanda? Na verdade, cumula, não é isso? Acumula tudo, né? Então, a gente tem um exemplo hoje, um trabalhador hoje, dia 30 de abril, que tem um período aí mais para frente de 30 dias de garantia provisória no emprego. Se suspender o contrato dele a partir de terça-feira, porque tem esse delay de 2 dias aí, e ele ainda fica com um saldo de 20 e poucos dias, vamos arredondar para 25 dias. Esses 25 dias, ele não compensa na suspensão ou redução do contrato de trabalho dele. Ele não é porque ele tem a garantia de uma nova suspensão ou redução que ele está compensando o período anterior. Esses 25 dias fica separado aqui, e aí se ele ficou 30 dias pela MP atual, pega-se esses 30 dias do período de suspensão, que é a garantia que ele tem relativa ao período de alteração contratual, pega-se esses 30 dias de garantia de emprego e soma aos 25 dias. Né? Então, a medida provisória ela trouxe essa situação de acumulação
de períodos de garantia provisória de emprego, de trabalho, né? Então, é isso que acontece. Por isso que a empresa tem que ter, de fato, esse planejamento para entender se ela vai conseguir suportar essa estabilidade por tanto tempo ou indenizar, Fernando. É uma situação complicada. Me permita ler o dispositivo para deixar bem claro, Sim. né? É o parágrafo 2º do artigo 10 da medida provisória 1045, Isso. fala: os prazos da garantia provisória no emprego decorrentes dos acordos de redução proporcional de jornada e de salário, ou de suspensão de contrato de trabalho, de que trata o artigo 10 da Lei 14.020, que é a lei do ano passado, de 6 de julho de 2020, ficarão suspensos durante o recebimento do benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda e somente retornarão à sua contagem após o encerramento do período da garantia de emprego de que trata esse artigo. Então, gente, está muito claro aqui na legislação que vamos supor, usando esse exemplo que a Amanda fez para a gente reforçar um pouquinho o entendimento. Hoje, o empregado ele está no período de garantia de uma suspensão do ano passado, por exemplo. Ele ainda tem 30 dias de garantia no emprego. Aí a empresa decide agora, dia 30 de abril, a partir de 3 de maio, segunda-feira, suspender o contrato de trabalho dele de novo e vai usar os 120 dias previstos na legislação. Ou seja, vai maio, junho, julho e agosto. Ele retornaria dia 1º de setembro. Como é que vai ficar a garantia de emprego dele? Ele vai ter mais 4 meses de garantia decorrente dessa suspensão atual, e aqueles 30 que ele tinha hoje vão ser somados a esses 4 meses no final. Isso mesmo, Fernando. Imagina o tempo. Então, ele terá 5 meses nesse caso. Exatamente. Ele teria 1 mês só hoje, mas por conta de eu ter optado por utilizar o benefício durante os 4 meses que a legislação permite, ele passa a ter mais 5 meses após o fim da suspensão. Isso em condições normais, né, de temperatura e pressão, se não acontecer nada nesse meio tempo. Nós temos o caso, por exemplo, da gestante, que tem a garantia dela constitucional já, e aí, lá nesse mesmo artigo 10º, Fernando, se você quiser fazer a leitura lá no inciso 3º, tem a situação de que primeiro ela goza, né, do benefício dela de estabilidade, ali vamos chamar de estabilidade dos 120 dias após o parto, depois diz que é a garantia constitucional e depois começa a contar as outras garantias também. Primeiro a estabilidade gestante, depois começa a contar a garantia de emprego do benefício, né, da suspensão da redução do contrato de trabalho. Né? É isso mesmo. No caso da gestante, a mesma uma sistemática parecida, né? Privilegia a outras estabilidades primeiro, porque suspendem o prazo da estabilidade gerada atual para ela ser cumprida depois. É um pouco confuso, gente, mas o fato cumula. Você vai ter que somar as duas. Vai ter que somar as duas. Vai ter que somar, porque esse foi o espírito legislador, né? Manutenção de empregos. Então, não poderia compensar uma garantia com outra, e aí você pensa no cipeiro, né? Imagina. Então, assim, vamos realmente utilizar com parcimônia. A questão é essa toda, né? E lembrando que é caro. Uma eventual dispensa, né? Se a empresa precisar dispensar o empregado no período de garantia, né? O próprio artigo 10 fala, esse critério é o mesmo do ano passado. Você tem que pagar 50% do salário que o empregado teria direito no período de garantia provisória no emprego, se a redução de jornada for entre 25% e 50%. 75% do salário que o empregado teria direito no período de garantia, se a redução de jornada for superior a 50% e inferior a 70%. Exatamente. 100% do salário se a redução for superior a 70% da jornada ou se houver suspensão do contrato de trabalho. Ou seja, 100% do salário que o empregado teria direito no período de garantia. É tudo? Isso mesmo, é tudo. Né? E aí eu só queria retificar, Fernando, que eu falei o caso da extinção do contrato de trabalho por acordo, que seria pela metade ali, não é não, tá bom? Lá no parágrafo 3º, na verdade,
não vai se aplicar essas hipóteses, né, de indenização, no caso de pedido de demissão e extinção do contrato de trabalho por acordo, ou seja, dificulta ainda mais que o trabalhador saia por vontade própria da empresa, que ele peça a demissão. Então, essas garantias do emprego, eles trazem isso como consequência. Então, lendo aqui novamente, eu retifico, na verdade, a extinção do contrato de trabalho por acordo otimiza para que a empresa não pague essas indenizações. Por outro lado, nós temos a situação do trabalhador que conhece hoje, né? Nosso trabalhador hoje ele é conhecedor, sim, da legislação, dos direitos dele, e por vezes ele opta por não fazer essa solicitação de desligamento. Então, e traz também a situação, né, dispensa por justa causa do empregado, também não aplicaria essa situação dessas indenizações. Agora, Fernando, eu queria ver contigo o que você acha, qual que é a sua ideia da questão do contrato de trabalho a prazo determinado. A gente tem uma situação, né, que novos trabalhadores, aqui só enquadra quem foi contratado até dia 27, é isso, de abril? Né? 27 é a data da edição da medida provisória, né? Na verdade, ela foi publicada dia 28. Dia 28. Então, acho que ela já entra em vigência na data da publicação. Então, os trabalhadores contratados até dia 27, ok, poderiam se enquadrar aqui. Eu posso, sim, ter trabalhador que esteja em contrato a prazo determinado, seja por obra certa, ou seja, contrato de experiência, mas a legislação aqui, ela foi silente com relação a essa garantia do prazo determinado. O que você entende, hein, com relação a isso? Esse caso, eu acho que tem que seguir o entendimento do TST em relação aos contratos a termo, porque não há de se falar, entre aspas, em garantia de contrato a termo, né? Uhum. Agora, se houver a suspensão, a redução, eu entendo que a empresa, minha opinião, tá? É um negócio que vai, obviamente, pode levar a muita discussão na jurisprudência, na doutrina e tudo mais. Isso vem desde o ano passado, não se chegou ainda a uma conclusão, pelo menos não a que eu saiba. Eu entendo que não tem essa garantia de emprego, não. Né? Eu também entendo que não. Também entendo que não, e acho que a medida provisória poderia, de certa forma, já ter enquadrado ali, né, no parágrafo 3º, a situação do contrato a termo, porque embora a gente sempre verifica assim, no ano passado foi tudo muito rápido, inclusive o governo trabalhou de uma forma surpreendente para poder atender essas medidas. E aí uma lacuna ou outra na legislação é até que a gente entendia, porque ela era de abril, né? Tudo aconteceu em março, então imagina você organizar um país inteiro dentro de um programa emergencial. Agora, nessa nova medida, a minha percepção é essa, assim, alguma coisa poderia ter sido já resolvido dentro dos questionamentos que tivemos no passado. E esse prazo determinado foi o que tinha aqui no meu sindicato, dia e noite, as empresas sempre perguntavam, né? E eu também entendo que não, Fernando, que não tem essa estabilidade, essa garantia de emprego a contratos a prazo determinado, não. Pode até suspender, não tem vedação, mas no retorno não teria essa garantia pelo mesmo período do prazo de suspensão ou redução. Importante deixar isso claro, que é uma coisa que, com certeza, a gente não está... A gente vai ter que entender como fazer. Qual que é o período de garantia que a lei traz, né, que o medida provisória fala? Ela fala que a garantia é durante o período acordado de redução de jornada e após o restabelecimento da garantia, né, da jornada ou do encerramento da suspensão temporária, por período equivalente ao acordado para redução ou suspensão. Ou seja, se eu fiz uma suspensão de 30 dias, ele tem garantia de emprego durante esses 30 dias que o contrato está suspenso e mais 30 dias depois em que o contrato é restabelecido. Né? No caso de contrato a termo, é o que a Amanda falou. Exato. A garantia após o restabelecimento do contrato é que eu acho que não existe. Mas existe garantia durante o contrato. Isso. Né? Correto, é isso mesmo. Estamos durante o contrato, alinhados. Página, né? Durante o contrato tem, porque está claro aqui na legislação que ela não faz diferenciação entre o contrato por prazo indeterminado e o contrato por prazo determinado. Apesar de que, né, é até importante, né, Amanda, falar que, tecnicamente falando, há uma diferença entre estabilidade e garantia. Né? Estabilidade e garantia. Contrato a prazo, com prazo, não existe estabilidade.
mas pode haver a garantia de emprego, como nós estamos falando aqui, né? Essa é a Isso. lógica do Exato. contrato a prazo, né? Isso Exato. aí é importante falar nisso, né? Em relação à medida provisória 1045, que trata do benefício emergencial de manutenção do emprego e renda, ou seja, da suspensão de jornada e da suspensão de contrato e redução de jornada, tirando isso que nós falamos, não tem muita coisa diferente da do ano passado, não. Uma das coisas diferentes que é importante a gente falar aqui, né, é sobre a possibilidade de que seja feito em acordo individual escrito entre empresas e empregados, e quando o empregado tiver salário igual ou inferior a R$ 3.300, ou se for empregado com diploma de nível superior que perceba salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite máximo do RGPS, né, do regime de previdência social, ou seja, do teto do INSS. Então, o corte aí é R$ 3.300. Salário até R$ 3.300, eu posso fazer direto com o empregado. Salário acima de 2 vezes o teto do INSS, que está em torno de 13 mil, e para empregado que tem custo superior, eu posso fazer direto com o empregado. Agora, entre R$ 3.300 e os 13 mil que nós estamos falando, né? A princípio, por acordo coletivo. Mas tem uma exceção. A única exceção é quando a redução de jornada de trabalho for de 25%. Aí pode ser individual. Isso. Essa é a lógica que vem do ano passado e que continua nesse ano. O que é importante é a gente falar que esse corte de R$ 3.300, porque no ano passado tinham 2 cortes, R$ 1.040 e R$ 3.135, dependendo do porte da empresa. Esse ano não se discute porte de empresa, é valor. R$ 3.300 é esse corte, né? Continua a questão da ajuda da ajuda compensatória, né? As obrigatoriedades, o fato dela não ter natureza salarial, por óbvio, não incide nenhum tipo de encargo, não compõe de renda na fonte, não tem nada em relação à ajuda compensatória. Se a empresa decidir dar essa ajuda para complementar o salário do empregado, ela considerará isso como indenização e não como salário, por óbvio, né? Em alguns casos, algumas empresas decidiram fazer, e muitas convenções coletivas trazem essa previsão, né? Foram feitos muitos aditivos no ano passado que falaram, você só pode reduzir se você pagar uma parte, né, necessariamente pagar uma parte da diferença. E isso aí vai ser considerado, de novo, como indenização, não tem problema. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Fernanda, eu só queria fazer uma parte com relação... eu acho que não é muito o nosso caso da indústria da construção, mas às vezes acontece no interior com relação à empresa provocar o sindicato para fazer esse acordo e o sindicato se manter silente. E muitos questionam, né? E como que eu vou fazer? Eu preciso fazer esse acordo, o trabalhador até já aceitou, mas eu preciso de uma negociação coletiva, preciso fazer o acordo, eu estou falando de acordo coletivo, né? E enfim, a orientação que a gente sempre passa, que a medida provisória também não vai falar disso, é uma situação mais da rotina mesmo de trabalho, de relações do trabalho, é que a empresa comprove isso, que ela enviou essa notificação, que ela solicitou essa mediação para esse acordo e que ela não teve esse retorno. Se ela não tiver, eu sugiro ali, são 10 dias, né, que a empresa precisa fazer. Primeiro, o individual ela só precisa comunicar. Ela só faz um comunicado, mas onde efetivamente a comunicação, você não precisa ter a prova de que ele recebeu. O comunicado é enviar, comprove que você enviou. Se tiver um protocolo, excelente, né? Se você não conseguiu o protocolo no sindicato, se o sindicato se recusou a receber, por qualquer motivo, aquela notificação, envie pelo correio, com a R, porque não tem como ele se recusar. Mas se não teve o retorno, se você precisa de fato de uma negociação coletiva, eu sugiro ali que no 5º e 6º dia você provoque, não deixe o prazo esperar, provoque novamente, não tendo esse retorno, que encaminhe uma comunicação para a Federação dos Trabalhadores, não tendo retorno nenhum, penso eu, Fernanda, não sei se você tem uma outra orientação, no sentido de que a empresa está autorizada a fazer essa negociação com o trabalhador, desde que seja bilateral. Aqui a gente precisa da bilateralidade. Essa é a orientação que eu tenho passado. Você tem alguma coisa diferente, Fernando? Não, eu acho que é por aí mesmo, Amanda, até porque o empregado não pode ser prejudicado pela inércia do sindicato.
né? Se aquela empresa tem um conjunto de trabalhadores que está na situação em que somente pode usar do benefício se tiver negociação coletiva, o sindicato se recusar a negociar pura e simplesmente, obviamente, adotadas todas essas cautelas aí que foram colocadas, inclusive pode até acrescento uma, né, que é interessante, que a empresa associada ao Sinduscom peça de alguma forma a intermediação do Sinduscom. Peça mediação. Nessa, né, que tente trazer os sindicatos para discussão e tudo mais, acrescentaria essa, e uma vez comprovado que mesmo assim não houve, o sindicato permaneceu inerte, fazer né, a adoção, adotar as medidas que estão previstas na legislação mediante acordo individual. Nesse ponto eu acredito, até porque, igual nós estamos falando, é uma coisa que é discutida desde o ano passado. O que importa é a preservação do emprego. Você vai empregar, vai perder o emprego porque o sindicato foi inerte, é complicado, né? E trazendo todas as garantias para ele na lei, eu acho que não tem prejuízo para ele, não. Eu iria nessa linha, né? Porque a outra alternativa, a empresa tem outra alternativa, que é ou dispensar, né? Às vezes não quer, ou utilizar do benefício da regra do item 2 do parágrafo 1º do artigo 12, que eu não falei. É que pode ser também por acordo individual, não precisa de sindicato, independente da redução, do percentual de redução de jornada, se a empresa complementar o valor com como auxílio, desculpa, gente, como de indenização, né? Indenização, exatamente, como indenização, de forma que caráter indenizatório. Que ele não tenha perda de recebimentos. Então, se ele ganhava 3 mil, eu faço aí não tem prejuízo, né? Exato. Não tem prejuízo. Então, tem essa Outra saída. Coisa, Fernando. Outra coisa que eu queria alertar são as consultas que a gente recebeu, né? Então, ficou a experiência. A empresa não pode fazer a redução ou fazer a suspensão, ou fazer a suspensão para compensação de banco de horas. Né? A gente, às vezes, estudante, né? A gente estuda a legislação, então, para nós advogados, é muito claro essa situação. Né? Não, a empresa não pode suspender o contrato de trabalho ou reduzir e, no outro período, colocar esse pessoal para compensar banco de horas. Para a gente é muito claro. Mas, às vezes, para um empregador, para um empresário que está com aquele banco de horas já negativo, com tantas horas do período anterior, ele pensa nisso, né? Não, então, suspende aqui o contrato dele, vamos resolver o problema do banco de horas. Não pode fazer isso. Tá? Se tiver qualquer indício de que esse trabalhador, principalmente que estiver no contrato de suspenso, ele estiver em atividade, é nula essa suspensão, é como se ela não existisse, e o empregador ainda está sujeito às multas administrativas legais. Então, é preciso ter muita atenção para essa situação, porque eu já recebi consulta, assim, aqui no Sinduscom, se é possível fazer dessa forma. Não é possível. Ótimo, bacana, né? Bom, então, acho que assim, gente, o nosso tempo é bastante curto, então a gente queria passar pelas principais alterações das duas medidas provisórias, né? E essa medida provisória 1045, ela tem outros nuances, mas linhas gerais é isso que nós estamos falando. Acho que a mensagem que a gente tem que deixar para vocês aí é justamente essa: avaliem com bastante cuidado a conveniência da utilização dos dispositivos dessa medida provisória, de redução de jornada e de suspensão de contrato de trabalho. Estou vendo aqui nos comentários, teve gente aqui que comentou, o Zé Elias comentou, que tem muitas empresas que estão optando por dispensar o empregado e depois recontratar, se for o caso. Né? Não é um mundo ideal, mas diante de uma possível estabilidade, né, ou garantia, melhor dizendo, de emprego longa demais, dependendo da dinâmica da empresa, às vezes é melhor até seguir esse caminho. Né? E outra coisa que como é que eu posso dizer, nos conforta também é que no ano passado o setor da construção foi um dos que menos usou esse expediente. Né? Mais nos lugares onde houve paralisação total mesmo, Goiânia, um deles, Aracaju, né? E o Pernambuco durante um tempo, Recife, né? Teve o Ceará, teve um tempo muito grande também. Então, nesse período, houve a utilização. Esse ano, são pouquíssimos lugares em que há restrições à atividade da construção. Né? A gente pode ter até tido uma queda da atividade em alguns segmentos, algum lugar assim, mas restrição definitiva,
hoje, dia 30 de abril de 2021, né, assim, praticamente não tem. Né? Talvez não pode trabalhar no sábado, no domingo, tem restrição de horário, conta de transporte coletivo, etc. Agora, interrupção das atividades não existe. Né? Então, acho que vai ser um benefício que é bom estar lá, né? É bom estar lá, mas é importante que pode até ser usado como em outras situações, administrativo e tudo mais, mas na produção acho que não vai ser muito usado não pela construção. De qualquer forma, você quer fazer um comentário final sobre isso? Para a gente passar para outra medida? Não, Fernando, eu acho que é isso mesmo, foram as principais alterações, né? A gente ainda tem coisa para falar aqui da 1046, então acho que a gente pode seguir para a próxima medida. Porque essa, aí sim, nós falamos da medida provisória 1045, né, 1045, que instituiu o novo bem, disciplinou a suspensão do contrato, redução de jornada. Né? Agora nós vamos falar da 1046, essa sim eu acho que pode ser aplicável em alguns aspectos para a construção, ainda pode ser aplicável, porque ela traz de volta aqueles dispositivos, aquelas flexibilizações em relação a algumas medidas que podem ser adotadas por iniciativa do empregador, né? Do empregador para fazer uma gestão da sua mão de obra, vamos falar assim, né? Ela também tem um prazo de 120 dias, ou seja, todas encerram no final de agosto, né? Todas encerram no final de agosto, e ela trata da possibilidade de flexibilização do teletrabalho, antecipação de férias de novo, tanto individuais como coletivos, com concessão de coletivo, melhor dizendo, o aproveitamento e a antecipação de feriados, é uma novidade aí sutil, mas que está prevista nela aí, o banco de horas, esse sim, muito utilizado no setor da construção Brasil afora aí nesse período, muito utilizado, né? Muito utilizado. Nós tivemos até um problema lá que quando caiu a medida provisória 927 antiga, ficou uma dúvida sobre como compensar esse banco, etc, etc. Está sendo disciplinado de novo aqui, né, numa forma bem similar à que foi no ano passado, a suspensão das exigências administrativas de saúde e segurança do trabalho. Se me permitem, meus amigos, uma pequena crítica aqui, construtiva, alguém tem que ensinar esse pessoal a redigir. Eu falei para o Fernando, eu entendi isso, é isso. Ele, não, Amanda, é completamente diferente. Eu falei, mas tem uma vírgula aqui, ó. Ele falou, tá, mas não é essa a intenção. Aí você tem que entender a intenção, né, da legislação, o porquê e o porquê. Mas é interessante que a intenção esse ano é diferente da intenção do ano passado, porque ano passado foi na correria, foi aquele negócio, esse ano já foi um negócio mais calmo, demorou, teve um problema e eu li completamente diferente aí, e a gente aprende na divergência sempre, né? Algo que ainda mais nesses momentos tensos para nós que somos estudiosos aqui das relações de trabalho. E aí ele me convenceu, eu falei, não, realmente faz sentido, o que eu estou entendendo aqui não é isso não, tira essa vírgula daí. Que tem muita confusão quanto eu suspendo agora o exame, depois não suspendo, é só para quem está em casa, home office, quem não está, mas o treinamento é 60 mais 120, está bem confuso, de fato, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E a última medida, o diferimento do recolhimento do FGTS, que ano passado foi por 3 meses, esse ano são por 4, mas em compensação, no ano passado, o saldo você poderia parcelar em 6 vezes, esse ano são em 4 também. Né? Ou seja, você está praticamente só jogando para frente o valor do depósito do FGTS. Né? Uma das coisas, Amanda, que é muito usado também na área administrativa é a questão do teletrabalho, né? Do trabalho home office. Fernando, eu queria fazer só uma ressalva com relação a esse prazo, eu não sei se você tem esse entendimento também, penso eu que deveria ser enquanto a gente estivesse nessa situação, sabe? Eu não sei porque essa aqui ficou realmente limitada. Eu entendo que você não pode, de fato, ter uma flexibilização constante desses direitos do trabalho, trabalhista, só que a questão é que as cidades ainda, né, pela aquela decisão do STF, os prefeitos, eles definem como vão conduzir. Então, eu te falei que eu tive 6 termos aditivos da minha convenção em um ano, que eu posso dizer que pelo menos a metade deles foram fechados num domingo de manhã,
porque a gente tinha, num sábado à noite, uma previsão não é o lockdown no sentido estrito da palavra, mas, enfim, de um fechamento geral. Então, a gente corria lá para negociar essas ferramentas que a MP 1046 trouxe para nós, que é onde está ali dentro do artigo 611A da CLT, que você pode negociar de forma coletiva. Uhum. Mas as empresas ficam pendentes disso. Então, o meu sindicato dos trabalhadores aqui da minha região, que sempre responde a tempo, ok, a gente conseguiu mesmo sempre negociar, foi publicado hoje, negocia amanhã. Mas em outras regiões, não. Né? Então, eu só faço essa crítica aí, eu não sei se teria uma outra justificativa para isso, eu entendo a situação de não protelar, mas estamos vivendo um estado de emergência e, como tal, deve ser tratado. Imagino que, como não envolve, né, recursos públicos, poderia a CMP ter uma vigência mais dilatada aí. A ideia do governo foi mais ou menos a mesma da 936, né, da 1045, mas não por conta de restrições orçamentárias, mas também para evitar algum tipo de modificação ou mesmo caducidade, né, que a caducidade ou modificação pelo Congresso Nacional prejudique a aplicação das medidas, né? Tem uma questão legal, né, legislativa. Por exemplo, ano passado, né, esse ano não está na medida provisória, mas ano passado também não estava, mas quando da conversão em lei da medida provisória 1045, né, isso foi colocado, que é aquilo que a gente não chegou a comentar sobre ela, que é a estabilidade do empregado, né, com deficiência. Ah, sim, que nós comentamos pela manhã, mas não comentamos agora. Isso não estava na medida provisória, foi o Congresso que colocou, trouxe isso e trouxe outras questões também para dentro da medida provisória. Então, o chegou e falou assim, vamos colocar o prazo de validade da medida provisória, porque se tiver alguma coisa aí, uma negociação ou alguma coisa que possa comprometer a estrutura dela, a gente ou simplesmente deixa caducar ou negocia a aprovação. Né? Ou seja, vamos fazer agora, vamos ver o que vai acontecer daqui a 4 meses. Depois. Muito prudente, por sinal. Diante do que aconteceu ano passado, muito prudente. Né? É importante porque ficaram prazos mais claros. Ano passado era até ao fim do estado de calamidade pública previsto o decreto. O decreto acabou. O estado de calamidade pública chegou, mas a pandemia não acabou. Né? O interessante é isso. Então, essas questões ficaram... Acho que agora fica um pouquinho mais prudente, né? Deixar com prazo definido, que as próprias empresas podem se planejar. Se vier lá na frente uma alteração, por óbvio, uma prorrogação, já está previsto aqui na medida provisória, esse prazo pode ser prorrogado por ato do Executivo, né? Ou seja, se ela for convertida em lei, o Executivo vai poder prorrogar, ver o que vai acontecer. Acho que isso é importante, né? Nós vamos lá. Igual nós falamos, ela fala de alguns itens. Teletrabalho, antecipação de férias individuais, blá, 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 blá. Teletrabalho, eu vi aqui, não vi muita coisa, né, de diferente, né, Amanda? Continua aquele negócio. Não. O empregador pode definir se vai colocar o empregado em teletrabalho. Isso é uma diferença em relação ao teletrabalho previsto na CLT, porque depende de acordo, né? O empregador, colocando o empregado em teletrabalho, ele tem que avisá-lo com 2 dias de antecedência para que ele vá para o teletrabalho. Né? Continua a velha polêmica do custeio dessas atividades. Sempre. Sempre, porque a medida provisória continua dizendo que vai ser por acordo entre empregador e empregado, né? Tem um negócio interessante, a gente até comentou de manhã, fala que é por acordo, mas se o empregado não tiver os meios para trabalhar, o empregador é obrigado a dar, né? Sim, porque, né, ficaria ali aquela situação sem a infraestrutura necessária, como o tempo à disposição do empregador, né? A MP prevê isso. Então, o empregado não tem, o empregador não vai ficar remunerando sem a contraprestação. Então, ele vai acabar tendo que montar essa infraestrutura mesmo. É o que é razoável, né? Eu acho que a experiência nos mostrou esse ano que é razoável, que se não, obviamente, não assim, eu quero um computador, eu quero uma mesa, eu quero uma cadeira, eu quero... Talvez tudo não seja razoável, mas é razoável que o empregador ajude de alguma forma. E o caso da cadeira, até é importante falar aqui, um pouquinho fora do que nós estamos falando, saiu
assim, espalhou enlouquecidamente pela internet lá uma notícia antiga, de um caso antigo, num negócio antigo, que o TST teria dito que acidente de trabalho, a pessoa caiu dentro de casa, né? Isso foi considerado como um acidente de trabalho, né? É só para esclarecer a todo mundo, para quem não acompanhou isso, saiu, está rodando no WhatsApp esse negócio aí, uma foto de uma chamada de notícia muito Um ruim. recorte de jornal, né? Uma espécie de recorte. Sim. E, de fato, o TST decidiu isso, sim, lá atrás, em relação à legislação antiga, antes da reforma trabalhista de 17, que não tinha regulamentação específica do teletrabalho ou trabalho remoto, né? Agora tem essa regulamentação. Essa regulamentação fala que o empregador tem que ostensivamente orientar o empregado quanto a questões relativas à saúde e segurança do trabalho, né? Isso. E eu acrescento ainda que, por exemplo, NR17, ergonomia, né? Ergonomia. O empregador, para evitar problemas no futuro, questionamentos no futuro quanto a isso, seria interessante que ele fornecesse uma cadeira de acordo com a NR17, sim, por exemplo. Sabe? Acho que é interessante, é importante que o empregador faça isso, né? De forma que ele consiga se resguardar de eventuais questionamentos futuros por conta disso. Então, é bom senso, tá, gente? Teletrabalho, home office, essas coisas, é bom senso, vale a pena. Ó, home office, por exemplo, você não precisa pagar vale-refeição, ou não vai ter cesta básica não, né? Almoço na obra, ou no local de trabalho, melhor dizendo, que na obra é meio difícil almoço, né? No almoço, local de trabalho e tudo mais. Então, troca isso por uma ajuda de custo para pagar uma internet, alguma coisa assim, né? Vamos trabalhar com bom senso. Né? O bom senso ele sempre vai ser a receita nesses momentos nossos excepcionais, né, Fernando? Eu até chamo a atenção para algumas empresas até pegaram um cartaz, né, falando sobre a questão do ângulo que a empresa tem que estar, que o trabalhador tem que estar sentado, etc. e tal, da visão. E isso é interessante, mas no meu caso eu tive uma situação bastante atípica aqui, de uma consulta que a empregada queria, ela pediu para a empresa montar a infraestrutura dela na casa dela e na casa da mãe, porque na casa dela o marido era médico e durante a semana estava em plantão constante no local deixado, no local cedido, fornecido pelo hospital, mas no final de semana ele não tinha esses plantões e ele ia para casa e ela não ia ficar em casa com ele. Como ela não tinha jornada controlada, ela queria trabalhar na casa da mãe. E, enfim, e aí? Né? Aí eu falei, e aí, vocês vão ter que entrar num acordo, é razoável? Particularmente penso que não, Fernando, mas tudo depende de um histórico dessa trabalhadora, de uma situação realmente é isso. Será que ela não consegue levar o notebook dela para casa da mãe? Né? Precisa ter 2 locais assim? Como que é feito esse trabalho dela? Ela precisa realmente de um equipamento especial? Situações assim vão surgindo. Quando nós trabalhamos, quando somos consultores, chega cada pergunta absurda que você pensa assim, não, essa pessoa pesquisou na internet, não pode. Né, numa outra situação que o rapaz foi chamado para... Porque aqui, Fernanda, é importante a gente registrar que é dado pelo poder diretivo do empregador. Né? Então, ele manda o empregado para o teletrabalho, ele manda voltar também. E num desses casos de retorno, o trabalhador estava numa cidade litorânea aí, né? Saiu daqui de Goiás e foi passar uns dias aí, não lembro se foi em Fortaleza, e eu sei que falou, não, mas eu acabei de chegar aqui. Assim, bom, vai ter que retornar, não está de Comprei o férias, pacote, né? comprei a passagem, não sei o quê, né? Tá achando que está de férias. Exatamente. E foi, né? Já que eu posso prestar o serviço lá, eu vou lá, mas aí lá o empregador, se ele tem que fiscalizar toda essa situação de saúde e segurança do trabalho no ambiente laboral, ele não vai para Salvador, para Fortaleza, que seja, para verificar como é que tá essas situações lá. Não, pessoal, não são situações extremas, são situações que acontecem mesmo e chegam para a gente aqui, enfim, tem que ser pautado pelo bom senso, né? Sempre, sempre. Mas lembrando, né, home office e teletrabalho não são férias, não é para você ir para a praia, sair, né? Por mais que eu goste de Fortaleza, adoro Salvador, Maceió, então, João Pessoa, são cidades que eu sou apaixonado, Aracaju e por aí vai, né? Todo o Nordeste, lindíssimo, doido para ir para lá, trabalhar lá sentado com o pé na areia, mas não é assim que funciona, até porque, igual a Amanda disse, o empregador pode chamar de volta.
O fato de ser teletrabalho home office pode estar previsto no contrato que ele pode ser convocado para, de vez em quando, ir à empresa participar de uma reunião ou de receber algum equipamento, alguma coisa ou outra. Se ele trabalha em Belo Horizonte e ele está lá em Cumbuco, lá andando de kitesurf, né? A empresa convocá-lo e não aparecer, mas eu consigo fazer meu trabalho daqui. Mas não é para você fazer seu trabalho daí, é você fazer o trabalho aqui de perto. A gente pode precisar de você, né? Então, acho que o teletrabalho também... isso mesmo. Não, tem alguns ajustes de redação que não mudou muito em relação ao que estava na antiga 927, não. Agora, férias nós tivemos, né? Férias nós tivemos um esclarecimento muito importante quanto ao pedido de demissão, né, Amanda? Isso. Né? Eu vi aqui no parágrafo único do artigo 10 que fala assim, ó, as férias antecipadas gozadas cujo período não tenha sido adquirido serão descontadas das verbas rescisórias devidas ao empregado no caso de pedido de demissão. Na redação da 927 ano passado não falava nada sobre demissão. Eu não sei como é que foi em Goiás, mas aqui em Minas e pela CEPIC mesmo, é muita gente perguntando, e aí, o que eu faço? Desconta ou não desconta aquelas férias que foram antecipadas na rescisão? Pode ou não pode? Como é que funciona? O que eu vou fazer? Né? Isso aí foi uma dúvida muito grande. E, nesse caso, a medida provisória 1046, ela esclareceu, pelo menos no caso de pedido de demissão. Aqui está muito claro. Vou ler de novo, peço licença para repetir isso para vocês. As férias antecipadas gozadas cujo período não tenha sido adquirido serão descontadas as verbas rescisórias devidas ao empregado no caso de pedido de demissão. Agora, quando for dispensa pelo empregador, né? Como é que fica? Ele tem que assumir esse ônus aí, Fernando, penso eu que é isso. Justamente por conta dessa situação do poder diretivo, né? Ele que deveria conceder um período para esse empregado, para que ele novamente tenha o período aquisitivo dele concebido, e aí sim ele fazer a dispensa. Mas se por liberalidade ele está dispensando sem esse empregado ter esse período aquisitivo, então, de fato, ele vai ter que assumir isso. Ele vai ter que pagar por isso, né? Então, eu concordo com você. No caso de dispensa sem justa causa, eu acho que o empregador ele tem que arcar com isso, porque ele tem que organizar digamos assim, a própria concessão das férias e tudo mais, tomar cuidado. Se eu tenho um empregado que eu sei que eu vou dispensá-lo daqui a um tempo e tudo mais, para que eu vou antecipar férias dele? Férias não adquiridas, né? Ainda. Não adquiridas. Exatamente. De 2023, 24, 25 e tudo mais. Eu sei que eu posso dispensá-lo daqui a um tempo, eu não vou antecipar essas férias, é bobagem. Eu vou usar outro instrumento, do banco de horas, ou mesmo agora da 1045 sobre suspensão do contrato e tudo mais, mas mesmo com as garantias, né? Mas pelo menos antecipa, né? Não antecipa, não precisa, né? Não precisa. Agora, sem dúvida. Agora, eu acho que quando for por justa causa, eu acho que já dá para descontar, né? Também acho, Fernando. Também acho. A lei, ela podia também ter trazido essa situação, né? De justa causa. Não trouxe, mas entendo também que pode. E pode fazer o desconto. Podia. Não, com certeza. Concordo que quando ela dispensa por justa causa, o empregado não tem direito nem às férias proporcionais, né? São quanto mais de vincendas, férias que ainda nem tem um período aquisitivo. Ele não poderia. Seria razoável, dentro dessa lógica, você vai descontar o valor devido, né? Mas quanto à antecipação de férias individuais, é importante a gente destacar, né? Primeiro, também a iniciativa do empregador, continua sendo. Tem a questão lá, a negociação dos períodos futuros, né, da antecipação dos períodos futuros. O empregado não pode pedir o abono pecuniário, ou outras palavras, não pode vender os 10 dias, nesse caso, sem anuência do empregador, diferente das férias normais, em que ele pode fazer isso. Ele fala, eu quero vender, o empregador tem que comprar, né? Vamos falar assim, sendo bem coloquial. Nesse caso aqui, não. Nesse caso, tem que ser negociado. E no caso das férias antecipadas, igual ao ano passado, lembrando que o 1/3 pode ser pago no final do ano, juntamente com o 13º, né?
juntamente com o 13º. Exato. É importante falar, né? Importante falar isso aí, porque essa disposição está dentro do capítulo de antecipação de férias individuais. Então, são férias antecipadas. Eu posso pagar um terço junto com o 13º, nessa lógica, quando antecipo férias. Não sei se você concorda, mas o meu entendimento é que em férias normais, aquelas com período aquisitivo já completo, em que o empregador teria que concedê-las mesmo naquele período, seguem as regras normais da CLT. Exatamente, é importante isso, fazer essa diferenciação, né? Para não colocar tudo no mesmo pacote, vir multa administrativa e ter o entendimento de que a MP deixou. Não são essas. A gente está falando de uma excepcionalidade de adiantamento de férias. Isso, né? Das férias antecipadas. As férias normais têm que ser pagas normalmente. Né? Exato. Então, muito cuidado também, aí fica ponto de atenção das empresas na hora de decidir estrategicamente se vão antecipar férias ou vão usar férias já concedidas, porque tem essa disposição aí que tem que ser observada. Né? Também seguindo a mesma lógica, o pagamento das férias, né? Ele pode ser efetuado até o 5º dia útil do mês subsequente ao início do gozo das férias. Isso também para as férias concedidas nos termos da medida provisória. Férias normais, minha opinião, seguem as regras da CLT. Então, postergação de um terço de férias e o prazo de pagamento, que também é postergado no caso, minha opinião, só para férias antecipadas. É isso férias mesmo. normais não cabe. Né? Férias coletivas, Amanda. Antecipadas individuais, você tem alguma questão para colocar? Você tem uma observação para fazer? Tá tudo certo? Não, é porque fica chato, né? Porque a gente concorda o tempo todo e fica meio chato. Não fica chato nada, só complementar. Deu uma travadinha aqui para mim. Travou um pouquinho. O bom é quando tem divergência, né? Que aí a gente pode brigar, etc. Brigar, não, imagina. Eu digo que a gente aprende mesmo na divergência. Eu acho que nós teremos muita coisa para discutir ainda ao longo dos próximos dias, que muita gente vai ter essas dúvidas, ou outras dúvidas vão aparecer diante de casos isolados e tudo mais, e com certeza vão ter algumas divergências para a gente alinhar aí, né? Vamos ver como é que vai ser para frente. Férias coletivas, então. Então, Fernando, interessante esse negócio de férias acima de 30 dias, né? Pois é, não estava na outra, né? Não estava, e assim, eu fico aqui pensando, é triste, porque se você pensa em férias com mais de 30 dias, é porque essa empresa ficou muito... Existe uma paralisação ali substancial. Eu não sei qual cenário a gente vislumbraria isso, né? Mas férias coletivas podendo ser superior a 30 dias. É complicado isso, né? Mas, enfim, existe essa possibilidade, foi uma novidade, né? Permitida a concessão por prazo superior a 30 dias. Não tinha na outra. A situação de ser que a legislação... Não. Sempre vislumbramos ali um prazo máximo de 30 dias, ano. Porque imagina você conceder acima de 30 dias, você está antecipando períodos 2022, né, 2023, é uma situação em que também que você coloca aquele trabalhador para 2 anos aí sem descanso, porque o fato de você descansar 40 dias seguidos não significa que isso compensa um período posterior de cansaço, né, de estafa, até por uma questão de saúde do trabalho, a gente precisa de ter períodos constantes de descanso para a gente poder produzir mais. Eu penso que não sei se alguma empresa utilizaria dessa ferramenta, não. Você vislumbra um cenário assim? Eu acho muito difícil. Eu acho só se a pandemia, só se a transmissão, o problema nos hospitais e tudo mais, assim, chegar num... Desculpem a comparação, gente, mas chegar no modelo indiano. Né, que lá na Índia a gente tem visto gente no chão, na rua, etc, etc. Só se chegar num ponto desse que a paralisação tem que ser obrigatória, tem que ser longa, muito grande, meses, né? E se Deus quiser, a gente não vai passar por esse período aqui, não. Acho que o legislador tem que ser prudente, tem que ser cauteloso e já deixar uma possibilidade, assim, pensando no pior cenário.
Se tudo der errado, Uhum. o empregador tem essa possibilidade. É importante porque, lembrando que as férias coletivas, apesar de se você conseguir dar para o período superior, poder dar, né, conceder período superior, elas não são, como é que chama? Não são elas seguem a mesma lógica da antecipação que a gente falou aqui anteriormente. Então, por exemplo, nas férias coletivas, mesmo sendo normais, como elas são, né, você pode como é que chama? Postergar o pagamento de um terço de férias, você pode pagar no 5º dia útil do mês seguinte da concessão, você pode dividi-la da forma prevista aqui nas férias individuais, que são, né, pode ser inferior a 5 dias corridos, sendo que na regra normal é 10 dias, né, das férias coletivas, né? E também não há o pagamento há a possibilidade de desconto das férias coletivas antecipadas em caso Também. de corrupção, igual nós falamos, né? E também, para terminar, não há comunicação prévia a ninguém nesse caso. Não precisa, nesse período, se a empresa quiser dar férias coletivas, independente do prazo, não precisa comunicar nem à Secretaria do Trabalho, nem ao sindicato. Nem sindicato. É um ato do empregador, né? É um ato do empregador, né? Nessa linha, seguindo, então, para a gente aí, nós estamos começando a ficar apertado com o tempo, Amanda. Antecipação de feriados, o que te chama a atenção aí? Os religiosos, né, que trouxe agora, não tinha nas medidas anteriores, que poderiam sim fazer essa antecipação enquanto empregador, exceto os religiosos, que dependeriam ali da aceitação do empregado. Agora não, Fernando, está no poder diretivo da empresa e incluiu os religiosos também. Também, desde que avise com 48 horas o empregado e com a indicação expressa dos feriados, pode antecipar, incluindo os religiosos, né? Religiosos. Esse negócio de antecipação, eu queria já entrar no item seguinte, que é banco de horas, porque tem uma coisa a ver com a outra. Porque a lei, a medida provisória, ela fala que eu posso compensar esses feriados com saldo de banco. Ou com saldo de banco, ou utilizados para saldo de banco. Né? Então, tem gente que pergunta aqui, inclusive, sobre eventual desconto na rescisão se envolver antecipação dos feriados. Né? A lógica é a mesma do banco de horas. A lógica é exatamente a mesma do banco de horas. As horas, se foram antecipadas, se o saldo for positivo, tem que pagar. Se for negativo, em tese pode descontar. Né? Em tese pode descontar. Mas aí, gente, é bom falar sempre, né? Vem sempre a discussão. Posso descontar, se eu dispensar sem justa causa o empregado também, eu tenho empregado com um saldo gigantesco de banco negativo, eu vou dispensá-lo, e para isso, aí eu vou fazer o desconto, não vou pagar nada? Penso eu que tem que chamar os sindicatos também para fazer um acordo coletivo com relação a esses, porque vai ter muito banco de horas grande, viu, Fernando? Negativo, né? Vai ter, isso, negativo, vai ter. Eu acho que não aqui onde a gente parou, né? Sim, eu acho que não pode descontar. É importante falar com o sindicato, porque do jeito que está, não pode descontar, não pode fazer nada. Porque você vai lá e para lá um mês, joga tudo em saldo de banco. Né? O banco só pode ser descontado, tem até uma novidade nessa medida provisória, 2 horas por dia, né? Só pode ser compensado 2 horas por dia. E essa medida provisória agora fala que pode ser aos fins de semana, observado a autorização. Por exemplo, pode ser até no domingo, desde que aquela atividade seja autorizada a trabalhar nos domingos. Né? Porque se ela for autorizada, é 1 por 1, não tem a dobra, igual a gente fala. Né? Mas assim que é na mesma lógica das férias, né? Eu acho que cabe para o banco de horas também. Se eu, empregador, eu deixei acumular um saldo tão grande de banco de horas negativo, e agora eu vou lá e dispenso o desconto tudo na rescisão, o que o empregado tem com isso? Vai ter que assumir, né, Fernando? Eu penso também assim, qualquer coisa diferente disso, chama os sindicatos para uma negociação, né, para ter algo percentual, né? Agora, o que não dá é para não pagar, que não dá é para descontar tudo. Exato. Agora, a negociação coletiva talvez encontre um cenário mais equilibrado. Ótimo, né? Bacana. Vamos lá. Banco de horas, acho que a gente pode seguir, né? Tem algumas questões aqui, mas é muito detalhado, senão a gente não consegue chegar no resto. Suspensão das exigências administrativas de segurança e saúde no trabalho. Muito bem. Eu falei para você que aí eu entendi que quem está em home office, né,
tem que fazer tudo isso aí, porque caiu na exceção. Caiu na exceção. É melhor ler o artigo, Fernando, só para a gente poder explicar isso melhor. Vamos ler o caput do artigo 16, então, para tentar trazer para vocês uma coisa nova com essa medida provisória. Fica suspensa, durante o prazo que se refere ao artigo 1º, ou seja, a princípio 120 dias, a obrigatoriedade da realização dos exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares, exceto os demissionais, vírgula, dos trabalhadores que estejam em regime de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância. Leitura dessa cláusula difícil? Quem está em trabalho presencial tem que fazer o exame ou não tem que fazer o exame? Bom, depois que você me convenceu, quem está em trabalho presencial, Fernanda, e aí? Tem que fazer o exame ou não tem que fazer o exame? Quem está em trabalho presencial tem que fazer o exame, certo? Tem que fazer o exame, né? Isso. Mas se o exame for vencido durante o prazo de 120 dias, aí vem exatamente isso. Vou fazer a mesma coisa que você fez, né? Que o parágrafo 3º do artigo 16 fala lá: os exames médicos ocupacionais periódicos dos trabalhadores em atividade presencial, vencidos durante o prazo a que se refere o artigo 1º, ou seja, dentro dos 120 dias, poderão ser realizados no prazo de até 180 dias, contado da data do seu vencimento. Né? Então, o presencial não está suspenso, conforme o CAPT, não está suspenso assim, em hipótese alguma, mas eles poderão ser realizados no prazo de até 180 dias, contado a data do seu vencimento, aqueles que vencerem durante o prazo da medida provisória. Da MP. Isso. Então nós estamos falando de exames periódicos. Sim. Para começar. Vamos lá, condições. Camarada, atividade presencial, exame periódico vencido dentro dos 120 dias. A empresa tem que fazer logo na sequência? Segundo o parágrafo 3º, não. Ela pode ser realizada no prazo de 180 dias, contado da data do vencimento do exame. Então, se o exame venceu hoje, dia 30 de abril, né, um periódico de presencial, eu tenho 6 meses para fazer esse exame ainda. É o que está aqui. Perfeito. Né? Perfeito. É o que está aqui. E o teletrabalho? O teletrabalho tem um parágrafo 2º, né, que fala lá: os exames a que se refere o CAPT serão realizados no prazo de 120 dias, contada a data de encerramento do período de 120 da medida provisória. Né? Impressionante isso, hein? Eu vou te falar, você tem que parar, fazer uma tabela. Eu falei para o Fernando, não, Fernando, vamos orientar as empresas a fazer, não deixa vencer, não. E vamos fazer, porque está difícil para a gente, o pessoal do Secons também, acho que está tentando entender, né? Como é que vai ficar isso. Sim. Mas, enfim, do artigo 16 do CAPT, né, a primeira leitura que eu fiz foi que estava suspenso para o teletrabalho, por conta da dança das vírgulas aí. Mas, enfim, não é o espírito da lei. Né? Não, sim, ok. Quem está ó a confusão. Quem está em teletrabalho não tem essa necessidade, porque ele não está em contato, né, com outros trabalhadores. Então, quem está em teletrabalho, ele vai precisar fazer os demissionais. Aí o Fernando lembrou, admissional também, porque aqui a medida não fala. Na verdade, é porque cadê o periódico? Eles falam exames médicos ocupacionais periódicos dos trabalhadores vencidos durante o prazo que se refere ao parágrafo 1º. Né? Isso. Fala dos periódicos. O engraçado é que eles estão suspensos, mas tem que ser também prorrogados. É uma coisa de maluco. Essa redação aqui conseguiu ser pior do que a da 927. Né? Pois é. O que a gente estava conversando, igual a Amanda falou? Olha só, o camarada está indo trabalhar, né? Vai ser lá, faz o exame dele lá, né? Uhum. Já está presencial mesmo, né? Então faz o exame dele. Exatamente. Isso. Porque existe lá, na hipótese do médico coordenador do PCMSO,
considerar que a prorrogação representa risco para a saúde do empregado, o médico indicará ao empregador a necessidade de sua realização, né? Então, isso é importante que, se o médico decidir que tem que fazer, que faça. Como eu falei, se não houver risco, né, por óbvio, ao empregado, à coletividade, houver toda a proteção, etc., etc., talvez seja interessante avaliar e fazer os exames, né? Isso aí, nós falamos de exames, agora tem os treinamentos, né? O artigo 17 fala: fica suspensa pelo prazo de 60 dias, aí já é contada a data da edição da medida provisória, da publicação, melhor dizendo, da medida provisória, 60 dias, a obrigatoriedade de realização de treinamentos periódicos e eventuais. Não falam de entrada, iniciais, admissionais, periódicos e eventuais, nos atuais empregados. Atual é a hora que eu estou lendo a medida, viu, Fernando? Eu também acho. Né? Os atuais é atual, eu estou lendo ela aqui agora. Então são esses. Se eu ler essa medida de novo lá em junho, vai ser em junho. Né? Vai ser em junho. Vai ser em junho. Previsto em normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho, ou seja, o treinamento ocupacional de saúde e segurança também está suspenso. Os periódicos e eventuais. Os de entrada, os iniciais ou admissionais, não. A NR18 nós temos um. Ele não está suspenso. De novo, né? Tem que ser feito. E como é que ele vai ser feito? Né? Como é que ele vai ser feito? Ele fala aqui, no parágrafo 2º, fala que os treinamentos previstos em normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho poderão, durante o período, né, durante os 120 dias, ser realizados na modalidade de ensino à distância e caberá ao empregador observar os conteúdos práticos, de modo a garantir que as atividades sejam executadas em segurança. Ou seja, tem que fazer o treinamento, inclusive com o conteúdo prático, e o empregador tem que garantir que essas atividades sejam feitas em segurança. É isso que a medida provisória fala. Isso. Tá? E os treinamentos adiados, os periódicos dos empregados, né? Como é que está aqui? Dos empregados, dos atuais empregados, eles poderão ser realizados em 180 dias depois dos 120, previsto lá na medida provisória. Exatamente. Quem for bom de Excel, faça uma tabela, coloque isso direitinho, cada prazo, se contar, se puder, já com a data de início e fim, para não se perder. Ou, no melhor dos mundos, aí, na melhor das hipóteses, manter os prazos, que a gente não entra nesses questionamentos. Com toda a segurança, com todo o cuidado e tudo mais. Né? Isso aí é exatamente. Isso aí é importante. Para a gente caminhar para o encerramento, o último ponto, o diferimento do FGTS. Né? O FGTS é o que a gente falou, não tem muita diferença em relação ao ano passado. Na verdade, na metodologia não tem, mas tem dos períodos. Ano passado eram 3 meses. Esse ano é abril, maio, junho e julho. Isso. Né? Aí chega no final de julho, final de agosto, melhor dizendo. A empresa vai ter que fazer um levantamento daquilo que ela diferiu e informar ao governo, via o empregador web, é o sistema que o governo colocar lá. Olha, eu posterguei o pagamento de X mil reais relativos aos empregados tais, do jeito que está lá. Aí o governo vai receber aquilo e a partir de setembro, junto com o FGTS normal do mês, o FGTS de agosto, que é depositado em setembro, a empresa vai pagar dividido em 4 parcelas esse valor que ela consolidou no final de agosto. É assim que funciona o diferimento do FGTS. Não tem muito mistério, gente. São 4 meses, pega lá. Por que você tem que fazer essa consolidação até o dia 20 de agosto? Porque a própria medida provisória fala, né, Amanda, que nesse período você pode demitir alguém, pode sair, alguma coisa assim. E se isso acontecer, o diferimento é encerrado. Sobre aquele trabalhador, eu tenho que recolher aquilo que eu porventura, tenha deixado de recolher, né? E ainda pagar a multa dele dos 40% se for dispensado. Obviamente que esse recolhimento não vai entrar no bolo do diferido. Então, lá em agosto, você vai fazer o acerto disso aí tudo, né? Para mostrar para a Caixa Econômica, olha, eu diferi tantos mil reais referente a esse trabalhador, está aqui a lista, tal, beleza. A partir agora de setembro, vou pagar em 4 parcelas. Né? A FGTS não tem muita coisa, não, né? Lembrando só que a conta chega, né, Fernanda, e enfim, é isso. Fernanda, assim, só para a gente conduzir aí,
o final, eu entendo o seguinte, nós tivemos, pela reforma trabalhista, a revogação daquele artigo 477 da CLT, de obrigação da homologação das rescisões de trabalho, do contrato de trabalho, né? Então, hoje, é facultativo, a empresa que entender, faça. Existe também, pela reforma trabalhista, eu acho que a gente precisa fazer valer isso, a questão do que nós chamamos de eficácia liberatória geral, ou seja, o que tiver ressalvado ali no termo de rescisão do contrato de trabalho, que efetivamente for homologado, não caberia ali grandes discussões na Justiça do Trabalho com relação ao que foi homologado naquele termo, exceto se tiver uma ressalva, ou eventualmente tiver alguma situação que seria impossível colocar ali com relação à indenização por eventual danos morais que o empregado tenha sofrido, algum tipo de assédio. Daí eu estou refletindo aqui com a nossa Comissão de Negociação de Convenção Coletiva de Trabalho a questão de homologar essas rescisões, pelo menos nesse período emergencial, né? Porque o passivo trabalhista é intangível, o passado é imprevisível, não sabemos o que vem. Então, deixo para reflexão as empresas consultarem o seu departamento jurídico, o seu departamento de recursos humanos, sobre a viabilidade, sim, de fazer valer esse artigo da CLT sobre a homologação facultativa, mas que traga uma eficácia liberatória geral, ou seja, de não poder mais questionar aquilo. Até porque, se tiver alguma coisa que o sindicato entenda que a empresa precisa quitar, de repente haja, aí vai depender, viu, pessoal, de cada relacionamento com cada sindicato, mas de repente haja um ambiente ali para negociação e tentar encerrar a eventual passivo trabalhista ali naquela homologação. Foi o que eu pensei de tudo que eu li, né, desde o dia 28, com a edição dessas MPs, que, mais uma vez, tem sim a intenção do governo de manter os postos de trabalho, de manter as empresas financeiramente saudáveis, mas você sabe que a legislação trabalhista cabe muitos questionamentos, muitas lacunas, e talvez seria, assim, uma forma de trazer um pouco mais de paz, de segurança jurídica para o empregador e para o empregado, que vai ter a rescisão dele analisada dentro da casa dele, dentro do sindicato dele. E fica aí, né, Amanda, pegando um gancho que você falou, o estímulo na atitude do Sinduscom, né, do Sindicato das Empresas, em intermediar essa rescisão Também. dos trabalhadores, porque, assim, não adianta nada a gente levar para a homologação se o Sindicato dos Trabalhadores seguir aquela linha antiga de bater um carimbo desse tamanho, enchendo de ressalva de cima e embaixo. Aí não adianta. Não é o espírito, né? O que a gente está colocando é um ambiente de diálogo mesmo com o apoio do Sinduscom. Isso, e aí precisa evoluir nessas relações. Por isso que é importante quem está nos ouvindo, que é do sindicato, que é do Sinduscom, que reflita sobre isso com a sua diretoria, e quem é empresa também, que procure o seu Sinduscom para que possa ver se o Sinduscom consegue intermediar essa negociação junto com o sindicato profissional, para que, nem que seja no período da pandemia, as decisões tenham efeito liberatório, sim, sobre aquelas parcelas expressas, sim, né, e que não existam as ressalvas genéricas, que se tiver algum tipo de ressalva, ela tem que ser justificada, bonitinha e tudo mais. Parece utópico, gente, mas não é não. Tá? Não é o que a gente está buscando aqui em Goiás, né, Fernanda? A gente está trabalhando uma pauta dessa da melhor forma possível, porque pensamos justamente nisso. As ações foram judia, né, machuca, a gente não está falando de processo, a gente está falando de pessoas, e precisamos sim evoluir para isso. Hoje o sindicato é importante, a gente tem as máculas do passado, mas precisamos avançar. E as MPs trouxeram essa questão, a MP, principalmente a 1045, a necessidade da negociação coletiva, e precisamos avançar. Com certeza, Amanda. Olha, gente, eu acho que nós partimos, a gente obviamente não tem nenhuma intenção de esgotar nenhum tema, porque realmente tem dúvida que vem desde a medida provisória, das medidas provisórias antigas, até hoje elas persistem. O que eu faço? Desconto, não desconto? Antecipo, não antecipo? Falo, não falo? Isso continua, mas sempre lembrando a todos, a CBIC está à disposição das entidades regionais, as empresas que estão nos vendo, procurem os seus sindicatos patronais, né, que com certeza terá muita forma de ajudá-los. Por quê? Porque, além do conhecimento jurídico vasto que os assessores jurídicos dos sindicatos patronais, vocês viram aqui a Amanda conversando com a gente hoje, né? O sindicato patronal tem a vantagem de trazer a experiência de várias empresas dentro do mesmo setor.
né? Então, quando a Amanda dá uma opinião, ela não dá embasada tão somente só no seu conhecimento jurídico, ela também usa as experiências de outras empresas que são associadas ao Sinduscon. Na empresa A aconteceu isso, na B aconteceu aquilo, a C tratou dessa forma e tudo mais. Isso pode, de fato, ajudar a sua empresa. Procure o seu sindicato. E a CEBIC, como eu disse, não vai parar por aqui. Nós continuaremos avaliando, acompanhando tanto a legislação quanto a repercussão dessas medidas, né, eventuais decisões judiciais, questionamentos que certamente virão, e nós nos atualizaremos utilizando os nossos canais da Comissão de Política de Relações Trabalhistas, desse plantão CEBIC que nós estamos aqui hoje, dos informativos e tudo mais. Quem não tem inscrição, fique à vontade, entre no site, coloque lá. Amanda, muito obrigado aí pela nossa conversa, eu acho que foi extremamente rica, construtiva para todo mundo, com certeza, e como eu disse, não acabou, né? Nós temos que continuar todo dia falando aí, né? Espero contar com você nas próximas aí que a gente tiver, para a gente continuar conversando sobre esses outros assuntos. Muito obrigado mesmo para você. Eu que agradeço, Fernando. Eu aprendo muito com vocês sempre, e um abraço a todos, e com fé e esperança, isso vai passar. Vai passar, vai passar. Se Deus quiser, vai passar. A gente tem que tomar cuidado. Se cuidem, hein, gente? Se cuidem. Usem máscara, distanciamento, lavem as mãos, álcool em gel. Um abraço a todos, muito obrigado. Boa tarde, bom fim de semana a vocês. Boa tarde, tchau, tchau.